Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Abrimos esse último bloco com a questão do Equador, onde a pressão governamental levou à decretação de prisão de um jornalista e de 3 diretores do jornal da cidade de Guayaquil. A condenação do ex-editor de opinião do El Universo, o jornalista Emílio Palácio, além de 3 editores do jornal, provocou uma avalanche de críticas dentro e fora do Equador. A medida levou o diário a publicar a primeira página em branco. Os editores foram condenados a 3 anos de prisão e a pagar multas de 40 milhões de dólares pela publicação de um artigo que teria caluniado o presidente Rafael Correa. O jornalista Emílio Palácio escreveu um artigo no dia 6 de fevereiro com o título Não às Mentiras, que tratava do levante policial em 30 de setembro do ano passado. No texto, ele chamou Rafael Correa de ditador. O jornalista se defendeu, afirmando que em nenhum país democrático um jornalista é preso por expressar sua opinião. É correto em um país civilizado e democrático que uma pessoa vaya a la cárcel por dizer o que dijo. A decisão da justiça equatoriana acontece no momento em que o país discute a regulação da mídia. E também levanta a discussão sobre a autocensura e a politização da imprensa, fenômenos já verificados em outros países da América Latina. Cláudio Boiunga, como é que você vê essa questão do Equador, que está tão perto, não apenas do país, mas a questão está tão perto da nossa pauta? O que há de grave nessa história não é o governo ter processado o jornalista. Nós já falamos aqui, injúria, calúnia, difamação é objeto de processo pela lei. O problema foi o método usado, que é absurdo. Um juiz substituto, que é o 5º juiz que está substituindo um outro, improvisado, em 33 horas, leu 5.000 páginas e fez uma avaliação e um julgamento expeditivo sob pressão do executivo. Isto é o fim da separação dos poderes. Este é o fim, é a exorbitância completa, e essa proposta que ele quer levar agora ao seio da Unasul, o Brasil já disse que não aceita, ou seja, o Brasil já recusou, pelo Ministério das Relações Exteriores, de abraçar esse tipo de método. É evidente que não vai abrir mão de processar, mas nunca dessa forma arbitrária, arrogante e ditatorial, sim. Ricardo Gandor, como é que você vê essa questão do Equador? Quer dizer, nós temos, assim, no mundo anglo-saxão, o abuso da imprensa, não é? E temos aqui perto da gente, no nosso continente, não é? Os abusos sofridos pela imprensa, não é? Porque existe todo um repertório de ações que podem ser feitas contra um jornal que mentiu ou que o ofendeu, mas não dessa forma. Como é que você vê isso? Vê que abuso não é bom de nenhum lado, né? É complexo. O que a gente defende é que o jornal responda e seja processado, enfim, acionado e arque com as consequências do que publica. Mas ali a sentença é claramente coercitiva, claramente punitiva, no sentido de praticamente condenar a publicação ao fechamento. Não parece haver um bom senso do Poder Judiciário, como bem resumiu Bojunga, não parece ser um poder independente. É lamentável que isso ocorra. Isso certamente será pauta na próxima reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa, que acontece em Lima, agora no próximo mês de outubro. E acho que o Emílio Palácio, que esteve recentemente no Brasil, num seminário, conversamos muito, é um símbolo dessa luta aí no Equador. Sérgio Dávila, e como é que você vê essa coisa aqui perto da gente, nos remetendo para um outro abuso, quer dizer, para um polo diferente, diferente na temática, mas é degradante, né? Quer dizer, nós estamos vendo a imprensa sendo amordaçada, e é péssimo isso, né? O que você falou no começo, Diniz, na introdução do programa, com esse ato o Equador se junta ao triste time dos países que têm imprensa ou amordaçada ou ameaçada.
um time que passa por Venezuela, passa por Argentina, por Cuba, mas também pelo Irã, mas também pela Coreia do Norte, mas também pela Síria. Enfim, não é um time bom de se estar. O jornalista, o Palácio, pode ter cometido exageros, ele chama o presidente do Equador de ditador, ele não é, para efeitos técnicos, se a gente for analisar, ele de fato não é um ditador, mas a reação a essa crítica infundada, podemos discutir aqui, talvez seja mesmo, foi desproporcional ao crime, se é que houve um crime cometido. Eu acho que foi uma triste semana para a imprensa latino-americana. Boiung, você sente que o Equador vai tentar levar? Eu acho que o que é grave nessa história é que isso é um episódio de uma tendência maior de assambarcamento do poder pelo poder executivo. Ou seja, isso é um episódio isolado de uma exorbitância sistemática e que está aumentando. Ele disse, inclusive, que não receberia o enviado da CIP, que foi mandado lá, e não recebeu. Ou seja, ele não quer dialogar, ele quer intimidar e criar uma cultura de autocensura, que é, como disse um colega nosso da Colômbia, é o crime perfeito, porque é cometido pelo próprio jornalista, sem que o leitor fique sabendo de que está tendo a notícia sonegada em cumplicidade com o poder autoritário. Gandor, essa é a escola do Hugo Chávez? Parece que sim, né, Diniz? Parece que sim. Todas as demonstrações são claras nesse sentido. A situação na América Latina é preocupante, né? Argentina, Venezuela, agora Equador. Acho que a CIP de outubro vai ter um papel importante. Eu volto a frisar, a reunião anual da CIP ocorre em Lima, de 9 a 12 de outubro, e essa pauta vai estar quentíssima, e dali deve sair um documento importante para que a América Latina freie essas tentações coercitivas aí em relação à liberdade de imprensa. Sérgio Dávila, a CIP, a Sociedade Interamericana de Imprensa, compreende também os Estados Unidos, não é? E o caso da Fox News, e você viveu nos Estados Unidos uma década, não é? O caso da Fox News é tão degradante quanto o do Murdoch lá na Inglaterra, com o Sun e o News of the World, e ao mesmo tempo também é autoritário, porque está levando os Estados Unidos a um paroxismo, a uma situação de degradação econômica inédita na sua história, não é? Como é que você vê, você como especialista em Estados Unidos? Obrigado pelo cargo honorífico. Eu vou aceitar aqui por alguns minutos. De fato, a Fox News, não sei se você viu, recentemente vazou pelo Wikileaks que o atual presidente da Fox News, ex-assessor do Nixon, planejou essa emissora noticiosa 24 horas por dia, que de noticiosa teria apenas o nome, ela seria uma emissora literalmente emissora de opiniões 24 horas por dia, no caso, no plano dele, emissões conservadoras que serviam ali ao modelo de governo que ele defendia durante o governo Nixon. Esse modelo floresceu nos anos Bush e agora floresceu nos anos Bush como a oposição, como a situação do governo, e agora ganha importância como porta-voz de uma oposição mais raivosa, menos afeita à discussão de ideias, mais disseminadora de calúnias, como de que o Obama não é norte-americano, por exemplo. Eu acho que essa ascensão da Fox News ela é um pouco irresistível. Eu não vejo o telespectador norte-americano médio fazendo a ligação, bom, Fox News igual a News of the World. Se o News of the World usava métodos abusivos, provavelmente a Fox News também usa. Eu acho que essa conexão não vai ser feita pelos espectadores e a gente vai ver a Fox News como uma voz importante nesse jogo norte-americano ainda por muito tempo. Boiung, uma análise final breve. Nós estamos... O mundo está se direitizando, quer dizer, o negócio da Noruega que é terrível, os partidos de direita, e até na Suécia também, o paraíso da social... É porque o mundo rico que está em crise, sobretudo agora. Ou seja, depois desse derretimento de 2008, no caso da Europa, eu estive lá recentemente, estive em fevereiro, eu senti muito
esse ambiente excludente, ou seja, de que é um pessoal que está sendo invadido. E de intolerância. E nos Estados Unidos, já isso que o Sérgio falou, um abastardamento terrível. E o que eu acho mais preocupante é que hoje a Fox News tem mais índice de audiência do que a CNN, o que é um dado extremamente inquietante. Nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas Ricardo Gandur, Sérgio Dávila e Cláudio Boiunga. Na próxima semana, seguindo esta linha de discussão sobre regulação e autorregulação da mídia, um programa dedicado à FCC, a Comissão Americana que fiscaliza os órgãos de imprensa do país. Você já pode mandar a sua pergunta pela internet, as instruções estão em nosso site, www.tvbrasil.org.br/Observatório da Imprensa. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.